Recuérdame. Señor de la Cruz, ¿qué se requirió para que Que usted... calor que está agora. Recuérdame. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neuraci, mas hoje você pode me chamar de Fantasma da Neuraci. Ai, depois de 2 semanas onde eu ajudei vocês a diminuir o cérebro, hoje a gente vai falar sobre alguma coisa útil. Falar do filme bom. Você não sabe como eu sorri assistindo esse desenho hoje. Porque ele é tão bom. E a história é tão legal. E ninguém se espanca por fetiche. Ninguém foi sequestrado. Não. Legal. E hoje a gente vai falar sobre medo. Você que veio dos últimos 4 vídeos que eu tô falando putaria... Você que veio, graças aos outros vídeos que eu fiz, do 365 e do 40 tons, de 50 tons de cinza, por favor, não vá embora. Eu prometo que eu sou legal igual até quando a gente fala de medo. Prometo, vai ser praticamente indolor. Não vai embora. Te amo. E a gente vai falar umas liçãozinhas de comunicação perdida no meio, porque eles realmente não sabem se comunicar nesse filme. Bastante, assim. Bastante mesmo. O filme Coco, ele ensina várias coisas sobre várias coisas. Sobre a importância da família, que eu considero a importância da família e da família que você escolheu junto, sabe? A importância de pessoas importantes na sua vida, sem ser muito redundante. Sobre nossas lembranças, sobre o nosso legado, fala sobre morte, mas eu vou especificamente falar sobre o aspecto do medo. E como o medo pode estar paralisando a sua vida e evitando de você chegar a lugares mais legais, mais longes, mais felizes. O filme começa com o Miguel, que sou eu, contando a história da família dele. Conta a história que ele chama todas as mães de mamás. Algumas são abuela, mas são todas mamás. E tem a mamá Imelda, que é a matriarca da família. E ela era muito apaixonada pelo marido que era músico. Mas daí, um dia, o músico decidiu ir tentar o sucesso pelo mundo. E deixou ela lá e nunca mais voltou. Mamãe Imelda ficou profundamente traumatizada. Ela entendeu que a música tirou o marido dela e baniu a música da família dela. Como ela tinha uma filhinha para sustentar, ela secou as lágrimas e foi trabalhar e ela decidiu fabricar sapatos. E conforme a família foi crescendo, maior ficava a firma. Virou um negócio de família e a família conseguiu prosperar muito com esse negócio de sapatos. E a nossa primeira lição de medo é que o medo faz você criar relações onde não tem. A gente já falou sobre ansiedade, a gente já falou sobre várias coisas parecidas e elas são todas interligadas. Mas o aspecto do medo é que você vê alguma coisa e você já vê como isso vai te causar mal. Você vê, ou então, uma coisa pra vocês, exemplo de vida meu sincero. Eu luto pra ir contra esse meu pensamento mentiroso. Não faz sentido. Mas eu já tive 1000 trabalhos e 1000 profissões na vida, né? Toda vez que eu começava a prosperar em alguma coisa, eu falava, beleza, agora eu vou organizar minha vida financeira, vou planejar os meus próximos anos pra gente poder crescer e tal. Toda vez que eu falava, agora eu vou planejar minha vida financeira, tudo dava errado. Toda vez. Consegui um emprego mais ou menos fixo. Beleza, vou planejar minha vida a partir daí. Demitida. Parecia que era só aguardar. Eu falava, nossa, agora eu tô vendo um rumo. Vou planejar meu futuro. Acabava. Tanto que eu desenvolvi um bloqueio financeiro em relação a isso. Eu tenho um pouco desse medo ainda, eu sei que ele é irracional, mas eu tenho contornado isso, tá? Mas antes era um pouco mais ainda. Bastante mais. Que eu tinha medo de fazer meu orçamentinho, me organizar financeiramente, planejar minhas contas e tudo ir por água abaixo. Porque o meu medo criou uma relação onde não existe. De que toda vez que você tenta se organizar, a vida vai acabar com você e você não vai conseguir se organizar. É uma crença totalmente regrada no medo. E é a mesma coisa nesse filme. Porque o Coco fala que a história é passada, né? A música destruiu a nossa família, mas os sapatos uniram. Então, ao invés da mãe talvez só odiar o marido, ou talvez odiar, ou chorar, ou ficar triste porque o marido desapareceu, não. Ela decidiu que a música destruiu a família dela. E isso virou um medo irracional dela para toda a família. E ela passou isso de geração em geração. O Miguel, ele é o tataraneto ou bisneto. Não, eu acho que é tataraneto da Imelda. E ele vive as consequências do medo da Imelda. Porque a família toda tem medo de música, que é uma cena muito boa. A avó dele proibindo tudo que tem qualquer coisa relacionada com música. Mas ele nasceu apaixonado por música. E ele não entende por que a família dele tem todo esse receio. Ele conhece a história, mas ele não viveu o medo. E ele gosta muito mais de música do que ele tem medo da família se desfazer. Porque afinal é uma família muito amorosa e muito unida. E vem a nossa segunda lição de medo. Outras pessoas vão sofrer por causa do seu medo. Quando eu estou falando medo pra vocês, eu acho importante deixar claro, porque eu não quero que apareça uma notícia amanhã no Fantástico.
Morre pessoa que decidiu pular de um prédio porque a youtuber falou pra não ter medo. Ninguém vai correr com tesoura aqui porque não é pra ter medo, tá? Eu sempre faço essas análises confiando no bom senso de vocês, então usem esse bom senso. Eu não quero virar pregação dos males da internet, porque algum de vocês virou estatística porque decidiu pular de uma ponte, sem medo. Mas então, voltando. As consequências, ele não sabe, ele apenas sofre, o Miguelzinho. Ele apenas sofre porque ele não sabe o que tá acontecendo, ele quer viver o amor dele que ele tem pela música, mas ele não pode. Então, quando você passa um medo irracional e sem muito fundamento para as pessoas em volta de você, você acaba trazendo consequências negativas para essas pessoas também. Talvez uma mãe que sofreu muito na vida, ela teve motivos para sentir esse medo, tá? Ela passou por coisas que não são justas, mas ela passa esse senso de o mundo inteiro está para te destruir e onde você vai é perigoso para os filhos. E os filhos crescem com um medo irracional de uma coisa que eles não conhecem. E eles podem não ter a chance de viver experiências legais ou de aprender a lidar com esse medo, porque a mãe dele passou isso de forma geracional. Então eles apenas evitam. Então tem gerações inteiras de famílias que são regradas por um medo inconsciente que foi passado, porque infelizmente não existe experiência individual na humanidade. Tudo é muito compartilhado, tudo é muito social, inclusive o medo. O Miguel, ele, enquanto ele não trabalha nos negócios da família, ele é engraxate no centro da cidade. Daí ele tá conversando com o Mariachi. E ele fala, eu queria tanto ser músico, eu queria tanto, minha vida é a música, mas minha avó não deixa. E daí o Mariachi fala, se você é um músico, você tem que lutar pelo que você quer. Vai ter um show de talentos, venha pro show de talentos. Mostre pra todo mundo que você é capaz. Enfrente a sua família. E ele olhando pra ele, tipo, você não conhece a minha avó, você tá doido? E quando o Mariachi entrega o violão pro Miguel cantar uma música, a avó dele aparece do além, assim, com chinelo, falando que o Mariachi tava poluindo a cabeça do nenenzinho dela. É muito bom. E ele vai, tipo, você é destruidor de lares, tá destruindo a cabeça do meu bebezinho, Miguelzinho, fofinho da tia. Fofinho da abuela. É muito bom, mas não. Daí eles pegam quase o Miguel pela orelha e falam, não anda com o pessoal da cidade. Eles vão te meter com esse negócio de música. E ele fica super triste, porque ele não pode se declarar. Ele tenta explicar pra mãe que vai ter um show de talentos e que talvez ele pudesse participar, e daí começam a zoar ele, falando que não tem... engraxar sapato não é um talento. A família inteira começa a zoar ele, né? Daí ele sai correndo e ele vai pro sótão. No sótão, ele tem um violãozinho que ele meio que construiu, ele meio que pintou assim, e tem um altarzinho pro Ernesto. O Ernesto é o maior músico da história da cidade onde eles moram. E foi muito famoso no mundo também. Ele tem vários filmes que ele canta, ele é cantor de várias músicas, mas infelizmente ele morreu com um acidente quando um sino gigante caiu na cabeça dele. E o Miguelzinho, ele olha os filmes, vê o dedilhar do violão no filme e repete na vida para aprender a tocar violão. E isso é lindo, isso é mágico, isso é maravilhoso. E essa cena também é perfeita porque mostra a faísca do Miguel, né? Ele está feliz, ele está completo naquele momento que ele está tocando música. É muito bonitinho. Inclusive, se você não sabe o que eu estou falando de faísca, tem um vídeo do som. Eu vou pôr aqui. Se eu não pôr aqui, alguém vai me lembrar, porque vocês são o máximo na minha vida. Daí o Miguel meio que sai correndo pelo grande altar da família e eles explicam a ideia do filme. Eu não conheço sobre a tradição do Dia de los Muertos de verdade. Eu não sei o que é contado na cultura mexicana e o que o filme acrescentou. Então eu vou repetir o que o filme fala. Mas eu não tenho esse conhecimento grandioso sobre como é o Dia de los Muertos no México, tá? Mas ela fala que o Dia de los Muertos é o único dia que os mortos conseguem atravessar, os espíritos dos mortos conseguem atravessar a ponte e se encontrar com os vivos. E eles só conseguem atravessar a ponte se eles ainda tiverem vivos na lembrança das pessoas e tiverem um quadro deles na ofrenda, que é onde eles oferecem alimento, oferecem um monte de coisa para aqueles que vão visitar eles no Dia dos Mortos. A abuela dele vê que ele tá meio indeciso, meio triste com a vida, ele não acredita muito nesse negócio da ofrenda, do Dia de los Muertos, escuta as vozes da mente dela sem perguntar, questão de comunicação, pergunte antes de criar expectativas, de que está na hora do Miguelzinho sair de polir sapatos e entrar nos negócios da família de fabricação de sapato. Quando eles contam isso pra ele, dando um aventalzinho, que é pra ser um momento de alegria e honra, ele fica triste, porque não é isso que ele quer. Ele quer ser músico. Ele também tem um cachorrinho, o Dante, que é um cachorrinho de rua, mas meio que anda com ele. Ele acabou levando o Dante pra sala das ofrendas. Dante fez um caos, queria comer as ofrendas de todo mundo, derrubou um monte de coisa, e tinha o grande porta-retrato, que é o mais importante, que é da matriarca, que é da Imelda, ele cai. Quando o porta-retrato cai,
ele quebra e o Miguel vê que a foto tá escondida, porque tem a foto da Imelda, um rasgo aonde é a cabeça do marido da Imelda, a Coco, que é a avó dele, que é a bisavó dele, que é uma senhorinha que tá no filme também, ela é o máximo, ela não faz nada, mas ela é super companheira do Miguel. A Coco tá lá pequenininha, e daí ele abre a foto, tem escondido um violão. E esse violão é o mesmo que o Ernesto usava enquanto ele estava vivo. Então, o Miguel decide acreditar que o Ernesto é o tataravô dele. E ele fica enlouquecido. Ele fica, meu Deus do céu, é família, é meu rumo, é por isso que eu sinto essa coisa dentro de mim, é por isso que eu... Perfeito, é isso que eu queria. Ele sai correndo, contando pra todo mundo. Ele até esquece que a família dele é do jeito que é. Daí, quando ele fala alto, a abuela fica doida da vida e eles vão lá no sótão, pega o violão, pega a vitrola, pega a fita cassete, pega tudo que ele tem guardadinho, que são os tesouros dele, e quebra, e destrói. E daí tá toda a família brigando com ele, e daí ele fala, mas meu sonho é ser músico, e daí a abuela fala... Você quer ser igual o cara que quase destruiu a nossa família? E ele fala, não, eu só quero ser músico. Isso vem a nossa próxima lição de medo, que quando você sente muito medo, você acaba desmerecendo as coisas que são importantes para os outros. Porque quando você está num estado quase crônico de medo, a sua reação às coisas é um pouco mais apocalíptica, sabe? Então, já que a gente tá falando de família, pegando um negócio de pai e filha, mãe e filho, que o pai impede muito de fazer as coisas porque ele não quer que o filho sofra, porque ele tem medo. A coisa mais importante é que o filho permaneça vivo, e até que feliz, porque ele é o pai e tem que manter vivo. Ele não leva em consideração as questões sociais que ele não tá vivendo, ele não tá pensando a longo prazo, ele não tá pensando nada, ele tá pensando que ele tem que manter a criança viva. A abuela também, ela quer a família unida, ela quer que não aconteça a mesma dor que aconteceu quando o fugitivo fugiu. Então, ela ignora completamente as prioridades e os sentimentos do Miguel. Ela não consegue escutar que ele ama música, ela não consegue escutar que isso faz ele feliz, ela não consegue escutar nada, porque ela quer que a família continue unida. É a única prioridade dela. Então, quando você vive com medo das coisas, você desmerece muito o que os outros têm como prioridade. Porque a tua prioridade é a sobrevivência. Daí o Miguel sai correndo e fala, eu nem quero ser dessa família! E decide participar do show de talentos do Dia de los Muertos. Mas ele não tem mais um violão, porque a abuela quebrou o violão. Daí, ele tenta pedir pra todo mundo, ninguém tem como prestar. E daí ele entra no mausoléu do Ernesto e pensa, já que ele é minha família, ele não vai se importar de pegar o violão dele emprestado. E daí, quando ele pega o violão dele e toca, ele é transportado. Ele é transportado para a dimensão dos mortos, imediatamente. E daí ele vê como está acontecendo o Dia de los Mortos pela visão dos mortos. Então, isso acontece no cemitério, né? Então tem a família viva de um lado e tem a família falecida do outro, e eles estão compartilhando o momento juntos. E assim, indiferente da questão religiosa, não é isso que eu estou falando, não é isso. Mas a ideia de você ter um dia onde você consegue encontrar aquelas pessoas que você ama, mesmo sem conseguir ver elas, unidos apenas por uma memória, é uma das coisas mais lindas da vida. Porque mostra o amor que tá todo mundo sentindo. Eles não conseguem se ver, mas é como se existisse tem o universo dos vivos, o universo dos mortos, e daí tem um universo paralelo, onde os dois conseguem coexistir, que é o universo das memórias, das lembranças. E nesse lugar eles estão juntos. E não é lindo? Não é lindo? Não vou chorar. Não vou chorar porque vai escorrer a maquiagem preta. E a gente não vai fazer isso hoje. Mas é lindo, eu gosto muito disso. E eu gosto muito de ver a interação, sabe? Tipo, eles colocando as ofrendas, eles pegando as ofrendas. É muito bonitinho. Mas o Miguel tá todo apavorado porque ele tá vendo um monte de gente morta, né? E daí ele encontra a família dele, a família falecida dele. E todo mundo fica assustado porque é um menino vivo vendo os mortos. E eles decidem levar o Miguel para a Terra dos Mortos para perguntar o que está acontecendo. Eles decidem levar o Miguel no departamento de uniões familiares, que a Imelda tá lá revoltadíssima, porque ela não consegue entrar na Terra dos Vivos. Porque o Miguel, sem querer, levou o retrato dela junto com ele pra Terra dos Mortos. Então ela não consegue entrar. Só consegue entrar quem tem a foto, na ofrenda. E daí a família toda chega com o Miguelzinho falando que ele acabou fugindo da Terra dos Vivos. E o responsável pelo departamento dá uma explicação muito boa. Ele fala assim, você tentou roubar dos mortos no Dia dos Mortos. Então você foi amaldiçoado. O que você precisa para ser abençoado de novo é que algum membro da sua família segure essa pétala, que eles fazem um caminho assim, que é o caminho de flores aonde os mortos encontram, sabe? Tipo, é como o caminho que eles podem passar. Segura a pétala e fala, eu te abençoo, meu filho. Só que a dona Imelda, mamãe Imelda, ela é profundamente traumatizada, né, tadinha? Então ela fala pra ele assim, eu só te abençoo se você decidir nunca mais chegar perto de um violão e você nunca mais vai cantar. Miguel pensa, vou mentir. E ele fala, tá bom.
Ela abençoa ele. Na mesma hora, ele pega a guitarra e toca de novo e ele volta pra Terra dos Mortos. E a Meta fala, cara, você não esperou um segundo pra mentir pra mim. Não dá. Você não pode, você tem que largar. A música a música foi a ruína da nossa família, quase. Você não pode gostar de música. E daí, ele lembra que o outro avô dele é quem? O Ernesto. E ele fala, eu preciso da bênção de alguém. Melhor pegar a bênção de alguém que entende o amor pela música. E ele foge correndo. Aí, enquanto ele tá fugindo, ele encontra com o Hector. O Hector é uma pessoa que tava tentando sair da Terra dos Mortos, mas não conseguia porque não tem uma foto dele pendurada em lugar nenhum. Então, ele tá preso e ele tá desesperado. Ele tentou se disfarçar de Frida, ele tá conversando com a polícia. E daí, ele fala pra polícia, não, eu conheço o Ernesto. Você não quer que eu te consiga um ingresso pra você ir? Porque o Ernesto, todo final de Dia da Morte, Dia dos Mortos, ele festona, assim, pra finalizar. E daí o Miguel escuta isso e fala, será que ele pode me ajudar? E daí os dois meio que fazem um pacto. O Miguel promete levar a foto dele pra ele ser lembrado lá no Dia dos Vivos, pra ele ser lembrado na Terra dos Vivos, e em troca, o Hector leva ele pro Ernesto. Só que era mentira, ele não tem esse contato com o Ernesto. Mas ele sabe aonde o Ernesto vai ensaiar pro show, que é a casa da costureira que ele pegou emprestada a roupa da Frida Kahlo. Eles sobem lá, e quem tá lá? A Frida. Frida Kahlo tá lá, sendo super excêntrica, e ela é ótima. E assim, eu sempre quis ter uma oportunidade pra falar isso, mas o legado da Frida Kahlo foi o mais cuspido da história da vida, né? Porque ela teve toda uma questão de visual, da maneira como ela se expressava, de passar uma ideia. Tudo nela tinha um objetivo. E fora que ela foi comunista por muito tempo. Ela deixou de ser comunista no final da vida, mas ela tinha visões políticas muito grandes. E daí quem cuida da identidade e imagem da Frida autoriza a Shein a fazer uma coleção de maquiagem. Se ela conseguisse reviver dos mortos, ela morreria de desgosto de saber que tem uma coleção de maquiagem na Shein da Frida Kahlo. Gente, eu acho isso tanta maldade com a Frida. Ela foi tão certinha com os ideais dela, sabe? Ela tinha uma posição muito clara em relação às coisas. E não era capitalista. Não era de vender um monte de camiseta igual. Só queria falar sobre isso. Que oportunidade, né? Só que o Ernesto não tá lá ensaiando, porque ele não é obrigado a nada. E ele tá numa festa, junto com as maiores personalidades mortas de lá. Mas daí quem tá lá junto, os figurantes da apresentação, vai ter uma apresentação da Frida e depois vai ter uma do Ernesto. No final do Dia de los Muertos. Quem tá lá fala pro Miguel que vai ter um show de talentos. E quem vencer o show de talentos consegue o ingresso pra essa festa. E ele decide que ele vai. E ele fala que é um músico também que vai participar, só que ele precisa de um violão. Daí o Hector leva ele na favela de Los Muertos, que é onde as pessoas não tem mais ninguém que lembre eles, ficam. E eu amo muito esse filme, gente, eu realmente amo, mas a ideia de ter classes sociais até na Terra dos Mortos me dá um certo calafrio. Na Terra dos Mortos, você ter muitas pessoas que lembram de você é quase um valor monetário, é quase um símbolo de status. Então, as pessoas que têm mais ofrendas, mais pessoas, é como se elas fossem mais ricas. E os mais esquecidos moram nos lugares piores, lá embaixo, porque tem predinhos lá embaixo. E isso é triste, isso é bastante triste. Mas é a Pixar, né? Por que a Pixar faria alguma coisa sem desgraçação de cabeça? Não é Pixar sem desgraçação de cabeça. Daí eles vão lá e ele explica pro Miguel que todas as pessoas que não têm uma foto na ofrenda, elas não são mais lembradas, elas vêm pra esse lugar. E daí todo mundo é meio que amigo, porque eles só têm uns aos outros. E ele vai conversar com um amigo dele que tem um violão, e esse amigo está quase sendo completamente esquecido. Quando você é completamente esquecido, você vai pra morte. Eles chamam da morte final. Daí o Hector toca uma música no violão pra ser a música de despedida desse amigo dele, que também é uma cena triste pra porra. E o Miguel, que achava que o Hector era ninguém, agora ele sabe que ele é ninguém que sabe cantar e tocar. E ele fica, tipo, fascinado, assim, com o fato de um Hector ser tão talentoso, mas tão ferrado na vida, né? Eles vão até o show de talentos. O Miguel fala que ele meio que nunca se apresentou ao vivo, mas ele precisa desse momento pra se apresentar. E ele canta um pouco louco, e eu amo essa música. E eu amo aquela apresentação. E ele se apresenta super bem, porque é isso que ele é um músico. E no palco ele se sente completo imediatamente, ele se sente feliz e ele se apresenta muito bem. E é pra ele ganhar, talvez, mas a família dele tá atrás dele, porque ele saiu correndo, né? Então eles têm que sair correndo também. Quando ele foge, ele conversa com o Hector e ele meio que omitiu umas informações. Lição de comunicação não omita informações em momentos necessários, tá? Porque ele falou pro Hector que a única família dele na Terra dos Mortos era o Ernesto. Só que não, ele tem um monte de família. Daí o Hector ficou bravo. Ficou muito bravo. Porque falou, eu não acredito que eu tô entregando pra você minha última chance de ser lembrado e você poderia ter ido embora era o que você queria. E daí ele fala, mas eles não querem que eu seja músico. E daí o Hector fala, a música é perda de tempo. Esquece a música.
Não. E daí os dois brigam, porque os dois estão num momento de conversa solitária, que você apenas joga informações para o outro e não escuta para ter uma conversa. Então o Hector tá falando, eu vou morrer se você não me ajudar, e é a coisa mais importante para mim. E o Miguel tá falando, eu vou perder a música se você não me ajudar, e é a coisa mais importante para mim, e eles não conversam. Eles só jogam informações um pro outro. Não façam isso em conversas, missão de comunicação. E eles brigam. O Dante, que é o cachorrinho, ele tem acesso à Terra dos Mortos também. E eles colocam o conceito dos guias espirituais, que eu acho que é quase um familiar dos bruxos, sabe? São animais que são guias espirituais das pessoas que estão na Terra dos Mortos. Eu odeio tinta neon. Odeio. É a primeira vez que eu amo como eles usaram as tintas neon para os guias espirituais, que são os animaizinhos. Só queria elogiar, porque eu realmente não gosto de neon, mas ficou tão lindo, ficou tão vivo, deu um contraste tão bom com um lugar muito bom. Daí ele briga com o Hector, ele briga com o Dante, que é o cachorrinho também, porque ele tá bravo, sai correndo. Quem encontra ele é o guia espiritual da Imelda, que é um puta de um pássaro, assim, é um pássaro gato, lindo. E ele sai correndo e briga com a Imelda falando, você não sabe o que é amar música como eu amo. E daí a Imelda começa a cantar, e ela canta muito bem. E daí ele fala, mas você gosta de música? Ela fala, sim, eu amo música. Eu e meu marido, a gente cantava muito juntos. Mas depois que ele foi embora, eu tive que tomar as rédeas da família, e eu entendi que a música não serve pra nada. Vem nossa próxima lição de medo? O medo, ele causa dor e arrependimento. E eu vou falar de novo, só por segurança. Medos que são desproporcionais e sem fundamento. Algumas coisas é bom ter medo. Tenha medo de algumas coisas sim. Não são todos os medos que causam dor e arrependimento. Alguns são bons. Eu confio de novo, mais ou menos, no bom senso de vocês. Quando você vive uma vida inteira com medo, você deixa de fazer coisas. Quando você não faz nada por medo, a única coisa que sobra na tua vida é arrependimento. É arrependimento das coisas que você não fez. E isso causa quase uma dor física. É quase um luto daquilo que você não viveu. Porque você deixou passar e não tem mais como voltar, sabe? E a Imelda, ela teve um problema sério que fez ela, ela teve um trauma muito grande. O trauma dela é válido. Mas o medo fez ela deixar de gostar de música, que é uma coisa que fazia ela muito feliz também. Então, ela sofreu em dobro. Ela sofreu porque ela perdeu o marido e ela sofreu porque ela perdeu a música. Mas a música ela não perdeu porque era pra perder, ela perdeu por medo. Daí o Miguelzinho sai correndo, consegue invadir a festa do Ernesto. Ele chama a atenção do Ernesto cantando, cai na piscina, Ernesto salva ele e o Ernesto imediatamente acredita que ele é o tataraneto dele. E ele mostra com todo o orgulho do mundo, eles passam o dia inteiro festando juntos, ele tá super feliz e satisfeito, o Ernesto fala que ele é muito talentoso, então ele tá muito completo. Na hora dele ir embora, que ele vai entregar a folhinha e falar, eu te abençoo, meu neto, o Hector chega, porque ele se disfarçou de novo de Frida e conseguiu entrar. E daí o Hector fala pro Ernesto, por tudo que a gente viveu juntos, por favor, me deixa só que o Miguel leve essa foto pra Terra dos Vivos. Ernesto fala, não sei, meu amigo. E o Miguel tá assim, então vocês se conhecem? O Hector fala, você pegou todas as minhas músicas, você pegou toda a minha história. Eu sei que eu morri, eu sei que foi um acidente, mas você teve tudo. Me deixa ter só isso. E o Ernesto fala, não, eu só mantive as músicas porque eu queria que a sua memória ficasse viva. E daí ele faz toda uma firula, assim, queria que deixasse a sua memória viva. E daí ele fala, Ernesto, você me falou que você seria meu amigo pra tudo, me deixa fazer isso. E daí o Miguel reconhece e fala, como assim meu amigo pra tudo? Daí o Hector, que ele é profundamente zoado por todo mundo, porque ele morreu porque engasgou num pedaço de carne, relembra o que aconteceu, que ele tava com muita saudade da família, ele tava querendo ir embora, pegou todas as músicas dele, pegou e falou, não vou mais fazer turnê com você, eu quero ver minha família. Daí o Ernesto fala, tá bom, eu não vou te impedir, vamos só tomar uma coisinha aqui. Ele toma essa coisinha e ele passa mal e morre. O Hector achava que foi uma intoxicação alimentar, mas na verdade, quem intoxicou o Hector foi o Ernesto. E ele ainda repete tudo isso num filme que ele fez. E daí mostra a cena do filme e tal, e ele fica horrorizado de descobrir que na verdade ele foi morto. Ele foi morto, ele foi assassinado por causa de uma pessoa que queria o que ele tinha de mais talentoso. Daí ele fala pro Miguel que ele não pode deixar o Miguel sair de lá, porque senão ele vai contar pra todo mundo a verdade. E a coisa mais importante que o Ernesto tem é o legado dele. E daí ele joga o Hector e o Miguel num buraco. Isso vem nessa lição 5 de medo, que o medo ele faz você ter mentalidade de escassez. Já ouviram falar desse termo? Pois é. Vivi com esse termo um tempo também. Eu juro pra vocês que não é um negócio de coach, não tem a ver com lei da atração. É basicamente o quê? É você basear toda a sua realidade de vida na ideia de que tá acabando. E que você tem que lutar e proteger porque vai acabar.
Então, você não corre o risco de fazer uma coisa mais corajosa, mas que pode trazer mais dinheiro, porque talvez você perca o que você tem. E o que você tem vai acabar. Então você não pensa no que você vai conseguir, você pensa no que vai acabar. Quando uma pessoa, não sei quem são os ciumentos demais aqui, mas quando uma pessoa nova entra na tua vida, ou entra na vida do teu amigo, ou entra na vida do familiar, e você pensa, agora que ele tem um amigo, ele vai fugir de mim e ele vai me abandonar. Então, a chegada de outra pessoa significa que você vai acabar sozinho. É sempre a ideia de que tá tudo acabando, que vai acabar, que você não vai conseguir, que você não vai alcançar, que não tem possibilidade, que já acabou o que podia fazer. Tipo, todos que puderam ter sucesso na vida já tiveram e você perdeu. Então agora você tem que sobreviver e lutar. E para você alcançar coisas boas, tem que ser difícil, tem que dar trabalho, tem que ter sofrimento. Porque é isso que acontece. Coisas boas só vêm com sofrimento. O Ernesto poderia sim ter uma vida inteira de sucessos próprios. Ele poderia desenvolver os talentos dele, ter sucesso do jeito dele. Mas ele entrou na mentalidade de se o Hector for embora, eu vou ficar sem as músicas, eu não vou ter talento e eu não vou ter sucesso. Então eu vou fazer a coisa que é sobrevivência pra mim, que é matar o Hector e pegar as músicas dele. Porque naquele momento ele não conseguia ver nada além do ele é o talento, eu não sou, vou pegar as músicas dele, ele precisa morrer. Então é a ideia de sempre que o mundo tá contra você e que tá tudo acabando e que você precisa correr, você precisa se proteger, você precisa acumular, você precisa se esforçar, sabe? Isso é mentalidade de escassez. Como você vai resolver isso? Todo um processo. A gente pode falar sobre isso um dia. Que é um processo que eu também estou vivendo com esse canal. Porque eu nunca tive tanto apoio na minha vida. Então o apoio na minha vida sempre foi uma coisa escassa. A palavra é escassa. Então, e tudo que é novo, ele é desconfortável, pro bem ou pro mal. Eu já falei isso algumas vezes pra vocês, né? Sobre o meu desconforto em ter tanta gente linda gostando de mim. E pra mim é muito difícil ainda, eu estou melhorando, gente, estou melhorando, mas é muito difícil ter toda essa abundância de gente legal falando comigo. Toda essa abundância de conexões que eu tô tendo com vocês. De troca, de conversa, de gente que está sendo ajudada. Eu escuto o que vocês me falam, eu aprendo com vocês. Eu não estou acostumada com tanta abundância. Na minha vida, eu acreditar no que eu achava que era, do tipo, fazer um canal que vai do 8 a 80 de um jeito completamente assustador, que vai da Neuraci chorando pra Neuraci chorando de desespero por causa de 365, sempre foi uma coisa que eu achei que só eu acreditava. Então, eu tinha uma visão muito protetora disso, sabe? Eu espero que eu consiga chegar até o ponto que eu quero chegar. Mas eu tinha uma visão muito protetora em relação a isso. Tipo, é meu, é uma coisa que ninguém quer, todo mundo vai querer tirar de mim. Então eu sempre tinha muita defensiva em relação às coisas que eu acreditava como criação, as ideias que eu tinha. E vocês estão me ensinando a viver na abundância de ideias, me ensinando a viver sem estar prendendo, assim, sem estar protegendo, porque parecia que eu tinha que lutar para sobreviver no contexto que eu vivia antes. Para sobreviver do jeito que eu era. Tudo dava muito trabalho, sabe? Tudo era muito difícil. E daí eu chego aqui, daí eu estou escrevendo, daí eu penso, nossa, sabe o que parece muito com 50 tons de cinza? A Usurpadora. E daí eu escrevo facilmente, e eu coloco no vídeo, e eu edito, e vocês gostam. E isso é muito fácil, e eu não sei lidar com isso ainda. Porque por tanto tempo eu vivi com medo. Espero que vocês tenham entendido meu ponto, porque eu comecei falando uma coisa e acabei em outra. Mas o medo também vem para coisas boas. O medo também vem para coisas boas. Qualquer coisa diferente na sua vida te causa medo. E as coisas boas também te causam medo. Você só não pode fugir delas porque elas te causam medo. Tá lá no poço, o Hector tá quase morrendo porque ele tá quase esquecido. E daí ele começa a conversar com o Miguel e contar que ele ia voltar para casa. Ele tava com muita saudade da família. Ele se arrepende o tempo todo de ter abandonado a família dele. E que o maior sonho dele não é ser famoso. É poder ver a filhinha dele de novo, que é a Coco. Quem é a Coco? É a bisavó do Miguel. Fala, eu só quero vê-la de novo. E daí ele fala que a música que é cantada em todos os lugares, como o maior sucesso do Ernesto, que é o Remember Me, Recuérdame, é uma música que ele cantava pra filhinha dele todos os dias na mesma hora. E os dois cantavam juntos mesmo estando separados. E daí começa a choradeira, né? Naquele começo eu já tava tipo com o olho cheio d'água, porque é lindo os dois cantando juntinhos. E eles são unidos por aquela música, sabe? E ele só quer ver de novo a filha dele. Uma vez só. Nem que seja uma vez só. Ele não quer ser famoso, ele não quer nada, porque a coisa mais importante é a filha dele. E daí eles descobrem que eles são parentes. E daí eles ficam super felizes. E ele fala, desculpa se eu não sou um cantor famoso. E daí ele fala, até 10 minutos atrás eu achava que meu avô era um assassino. Você é uma evolução. E é ótimo. Ai, gente, eu amo esse filme. Daí o guia espiritual da Imelda acha eles, resgata eles do buraco. Ela tá revoltadíssima, falando que o Hector tá levando ele pro buraco. Miguel fala que não, que o Hector tentou salvar ele do Ernesto. E daí a gente descobre que a Imelda nunca quis ouvir o que aconteceu
com o Hector. Ela ficou tão brava, ela ficou tão furiosa, que eles estão há gerações morando na Terra dos Mortos e ela nunca quis ouvir ele, porque ele causou muita dor pra ela. O Miguel teve que ir lá e falar, ele foi assassinado. Ele queria voltar pra ver a filha. Ele nunca te abandonou. Então esse filme já teria acabado no começo, se naquela primeira conversa onde os dois não se escutavam, tava um só jogando o problema um pro outro, eles falassem, eu só quero ver minha filha antes que ela me esqueça e eu desapareça pra sempre. E ele falasse, a música é a única coisa que eu tenho, minha família odeia a música, eles tivessem chegado a essa conclusão, descobertos que eles são parentes, o filme teria acabado. Agora a mesma coisa. Se a Imelda tivesse ouvido o que o Hector tinha pra falar, eles estariam juntos. E ela não estaria com tanta mágoa ainda. Então, gente, se escutem, né? Se comuniquem. Não espere que o seu parente vivo seja amaldiçoado e fique na terra dos mortos e comunique as informações pra vocês depois que vocês morrerem. Façam antes. Se comuniquem, conversem diretamente um com o outro. Falem, escutem. Que é uma coisa que eu sempre falo e repito, quando você estiver conversando com alguém, escuta o que ela tem para falar e responde de acordo, seja direto nas suas palavras, dê todas as informações necessárias. Não presuma que a pessoa já sabe uma coisa que você não disse com palavras. Não imagine que ela sente a mesma coisa que você está sentindo naquele momento, porque vocês têm histórias de vidas diferentes. Mas eles decidem ir pegar a foto que o Ernesto pegou pro Hector ser lembrado pela Coco mais uma vez. Eles vão até lá, eles conseguem entrar por causa da Frida, que é amiga agora do Miguel. Aí tem todo um negócio, um persegue o outro, um tá do lado do outro, a Imelda tá louca da vida, bate no Ernesto e fala, isso é por você ter tentado matar o amor da minha vida. E acaba que a Imelda aparece no palco, no lugar do Ernesto. E ela começa a cantar, e ela canta a música da Chorona. La Chorona, La Llorona, Llorona. La Llorona, são muitos egos pra mim. Mas tem um filme chamado A Lenda da Chorona. Será que é a mesma Chorona? Porque daí deve ser a mesma lenda do México, né? Que daí tem uma música e tem um filme de terror. Será que eles participam do mesmo universo? E ela canta maravilhosamente bem e ela lembra como é cantar. E ela sai de lá super feliz porque ela fala, eu não lembrava que era tão divertido cantar. E vem na sua lição 6 sobre o medo faz você esquecer de algumas coisas. Como assim? De uma maneira crônica, se você tiver uma ansiedade, um negócio mais generalizado, você literalmente não consegue guardar memórias, de uma maneira técnica. Mas você acaba, como eu já falei pra você sobre memória, a nossa memória ela é muito reciclada e muito seletiva. A gente não lembra de todas as coisas. A memória vai resumindo as nossas lembranças a sentimentos. Então, uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás, há 10, 20 anos atrás, você tem menos informações sobre a roupa que você tava, o lugar que era, que dia que era, que horas que eram, mas você lembra o que você estava sentindo naquela hora. Cada vez menos fatos, cada vez mais lembranças. Por isso que a nostalgia é tão forte para as pessoas mais velhas, porque ela tem o sentimento daquilo que era antes. Então, quando você passou por momentos de medo, com o passar do tempo, você vai lembrar que foi assustador, mas você não vai lembrar, talvez, que antes de você chegar no lugar, você cantou com a sua família e foi um momento familiar muito feliz. Você não vai lembrar que antes daquele negócio que causou, você era completamente feliz fazendo isso. Ou que você estava indo para uma direção de sucesso. São vários fatores. Quando você prioriza o medo, você esquece das outras coisas. E as experiências da vida, que são multifacetadas, dificilmente você vai ter uma experiência de plena, tipo 100% de alegria, 100% de tristeza. É possível, mas é mais difícil. Tipo, eu estou na Disney, eu estou 100% feliz, mas meu pé tá doendo demais. Eu estou com dor no pé e feliz. E eu não dormi à noite, então eu tô com sono, eu tô com dor no pé, mas eu tô feliz. Então, a experiência ela é mais misturada. A Imelda estava tão travada naquilo que aconteceu que ela esqueceu de uma coisa que fazia muito feliz para ela, que era cantar. E só quando ela fez de novo, ela conseguiu reviver a experiência e recriar o sentimento de novo que ela tinha esquecido. Daí eles conseguem fazer que o Ernesto conte a verdade para todo mundo no show de final de Dia de los Muertos, porque eles gravam, né, no telão e ele conta que ele não pode deixar ninguém escapar, porque senão todo mundo vai saber a verdade, e a verdade é que ele roubou as músicas. Daí todo mundo começa a odiar o Ernesto. O que é ótimo. O Hector tá quase morrendo. E a foto, ela acaba sendo perdida. E o dia tá quase nascendo. Ele tem até o final do dia pra voltar pra Terra dos Vivos, senão ele não consegue mais voltar. Então, o Hector tá quase morrendo, não tem foto, ele tá todo mundo triste, chorando, porque o Hector tá quase morrendo, mas eles falam, filho, Mijo, nós vamos te abençoar sem nenhum tipo de expectativas em relação pra você. Só não esqueça que a sua família está aqui pra te apoiar indiferente do que aconteça. A Imelda entendeu que uma das maiores barreiras contra o medo é o amor. Aquilo foi horrível que aconteceu, ela ser abandonada. Ela ter que lutar sozinha com uma filha.
ela ter que construir um negócio do zero, ela não ter apoio. Tudo foi horrível. Ela ter medo da música tem um embasamento meio caótico, mas tem. Mas o amor que ela sente pelo Miguel é maior do que o medo que ela estava sentindo da família ser destruída. Porque ela tem muito mais amor dentro dela do que o medo. Então, se você tem muito amor, muito mais amor por você mesmo do que medo, você consegue calibrar as suas ações. Se você tem um sentimento quase doentio de proteção pelos seus filhos, pelos seus parentes, pelos seus irmãos mais novos, mas você ama eles a ponto de entender que eles precisam ter as próprias experiências e você vai sofrer com isso, mas o seu medo de sofrer é menor do que o amor que você sente por ele, então você deixa a pessoa fazer. Quando você decide ter uma abordagem mais amorosa em relação à vida, todas as pessoas que te rodeiam, é muito mais difícil que o medo te domine. É muito mais difícil que você... Se você tem amor pelas pessoas que te rodeiam, você tem uma experiência muito mais coletiva, então você não vai fazer coisas. Você vai ouvir o que a pessoa tá falando. Você vai entender o sofrimento dela. Você vai criar empatia. Existem várias maneiras de você lutar contra o medo, mas o amor, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores delas. Eles abençoam o Miguel, ele sai correndo com o violão dele, correndo desesperado pra falar com a Mama Coco, prende todo mundo pra fora. Tenta falar, você lembra do seu pai, você lembra do seu pai. E nessa hora, gente, aí é um teste de psicopatia. Se você não chora com essa cena, pelo amor de Deus, gente do céu, como consegue, né? Como que a Pixar consegue? Ele sai correndo, ele começa a chorar no colo da Mama Coco, porque ele tá sofrendo o peso de não poder passar a memória pra frente. E a família toda tá olhando assim meio... Eles estão felizes que o Miguel voltou, eles acharam que ele tinha se perdido, mas não estão entendendo direito. E daí ele pega o violão e ele começa a cantar a música. Recuérdame. E a Mama Coco, que tava assim, quase perdendo a lucidez dela, escuta a música e lembra da letra. E começa a cantar com ele. E daí você chora, os personagens do desenho choram, todo mundo começa a chorar. Eu tava chorando, eu não conseguia mais, tava soluçando com aquele momento. E é lindo, porque o amor venceu o medo. E naquele momento, todo mundo tava unido naquele universo paralelo da memória. Todos estavam juntos numa mesma lembrança, que é a lembrança da música. Eu não vou chorar, não vou. Dessa vez eu não vou. Sou forte. Da lembrança, e daí ela tem quase o último suspiro de lucidez dela, e ela começa a falar, e ela olha pra filha dela e fala, por que você tá chorando, minha filha? Por que quem não tá chorando naquele momento? E daí ela começa a falar do papai Hector, e de como ele mandava cartas pra ela o tempo todo, falando pra ela não se esquecer dele, e dela pega na gavetinha aquela pilha de cartas, e dentro tem o resto da foto do retrato da família da Imelda. E daí todo mundo começa a se abraçar e todo mundo chora, e eu choro, e todo mundo chora também, porque eles pararam de olhar a vida com medo. Eles pararam de ter medo de perder a família por causa de medo. E eles entenderam que mesmo que a situação causou muito sofrimento, mesmo que foi um infortúnio, o amor ainda é mais forte entre eles. E, ai, gente, aquilo me quebra de um jeito. Todos eles começam a focar primeiro em pensar no amor e depois em pensar no medo. Daí passa um ano e é o segundo dia de Los Muertos. E o Miguelzinho tá vestido de mariachi, cantando feliz. E a família viva tá jantando com a família morta. E tá todo mundo feliz. E a família toda tá reunida, todos juntos, separados por estados de espírito, mas juntos, numa mesma memória, numa mesma lembrança. E é isso, gente. Esse filme é maravilhoso. Eu amo esse filme. E vocês? Deu pra aprender alguma coisa sobre o medo? Conta pra mim nos comentários. Vocês que vieram dos 50 Tons de Cinzas e do 365, gostaram dessa abordagem? A gente faz tudo de tudo aqui, gente. É várias coisas aleatórias nesse canal. Não se esquece de curtir esse vídeo, olhar a minha descrição, que tem as coisas da Amazon. Eu vou fazer isso, eu vou deixar escrito aqui, gente, porque é muita coisa. É isso que eu vou fazer, prometo. Então, você pode ser membro do canal, veja meus favoritos da Amazon na descrição, curta esse vídeo, me mostre pra alguém, se inscreva no meu canal e a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.